Olá, muito boa noite, amigos da LS. Vamos iniciar mais um farol global, último farol global da semana, né? E teremos aqui nos Estados Unidos um final de semana mais extenso por conta do feriado Memorial Day na segunda-feira. Então, na segunda-feira não teremos o programa. Basicamente, nós tivemos um dia bastante tranquilo, né, no S&P, mercado produzindo aí uma variação levemente negativa dentro de uma congestão de curtíssimo prazo, né? Eu já vou mostrar o gráfico aqui para vocês. O movimento do dia ficou restrito às commodities, especialmente as movimentações no petróleo, né? Então aí está o S&P, podemos ver essa movimentação mais lateral, onde nós temos aí um suporte imediato em 271 pontos do SPY e uma resistência na faixa aqui de 274 dólares, né? Então uma faixa bem estreita de movimentação, o mercado respeitando um topo anterior agora como suporte, né? Há já uma pequena tendência de alta formada, com a média de 21 apontando para cima, dentro de um cenário mais lateral, né? Se olhar no médio prazo e no longo prazo ainda uma tendência de alta, com a média de 200 apontando para cima, passando muito próxima da LTA, que vem lá do fundo de 2016. Né? Como eu falei para vocês, grande movimentação negativa em petróleo. Nós temos aí o anúncio de uma reunião entre Arábia Saudita e Rússia, que sugere a possibilidade desses países aumentarem a produção. Lembramos que no passado eles cortaram a produção e isso foi um dos drivers para o preço mais alto do petróleo nos últimos meses. E agora eles querem reverter essa política, já que nós temos uma pressão aí de demanda importante com o colapso na produção na Venezuela e as sanções impostas ao Irã, né? De qualquer forma, já há uma antecipação do mercado por conta dessa reunião e nós temos o petróleo caindo 4% hoje e todos os papéis relacionados ao petróleo apresentando esse tipo de correção, né? Nós temos um suporte forte do barril WTI aí na faixa de 66 a 67, que o mercado já se aproxima. Temos também uma LTA que passa um pouquinho abaixo desse patamar, por volta de 65,70, né? Então, a maneira que o mercado vai se comportar aqui em cima desse suporte pode dar algumas pistas sobre uma eventual reversão da tendência do petróleo. Lembrando que é importante, né, o petróleo, o gráfico do petróleo, nesse estágio do ciclo que nós nos encontramos, o ciclo econômico, né, ainda expansão no mundo, geralmente expansões são marcadas por altas do petróleo na parte final desse ciclo de expansão. E uma reversão nesse ciclo de expansão pode ser uma sinalização bastante negativa em termos de sinalização de final de ciclo. Já temos outras peças desse quebra-cabeça, como por exemplo as taxas de juros subindo, né? E o desemprego muito baixo, especialmente aqui nos Estados Unidos. Então, esse será um aspecto aí que nós vamos acompanhar de perto. Por enquanto, uma correção dentro da tendência de alta. Ainda dentro desses fatores, né, que demonstram final de ciclo de expansão econômica, nós temos um estudo da Moody's sendo apresentado, sugerindo que nós devemos ter um aumento muito grande aí nos defaults dos junk bonds, né? São aqueles bonds com uma nota de crédito menor. No ambiente de alta de juros, as empresas podem ter maior dificuldade de rolar dívidas, né? O maior custo, e aquelas empresas muito alavancadas podem apresentar problemas maiores, né? Então é outro aspecto que nós vamos observar de perto. Por enquanto aqui a gente usa como proxy para esse mercado o ETF HYG, talvez o maior desse setor, né, de high yield, e nós temos uma manutenção da correção lateral em curso, com suporte na faixa de 84 e resistência em 86, sem grandes movimentações no momento. É o gráfico a ser acompanhado, caso você queira perceber alguma... Está aí o gráfico, não tinha colocado, desculpem. Perceber alguma mudança nesse
nesse setor. Tá? Nós temos aí a manutenção de uma pressão vendedora nos juros futuros, TNX apresentando aí 2,93%, o yield dos treasuries de 10 anos, TLT mantendo aí a sua movimentação positiva, uma alta muito forte desde o fundo de 116, está em 119 agora, respeitando um suportão aí dos últimos anos, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, ainda reflete a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, que sugeriu aí uma complacência com inflação acima de 2%. A palavra que eles usaram foi simetria, né? Já que a inflação ficou tão tempo abaixo dos 2%, agora se ficar algum tempo acima dos 2% ao ano não seria um grande problema para ter uma postura mais agressiva aí no aumento, né, das taxas de juros aqui nos Estados Unidos, e isso derrubou os yields nos últimos dias para os treasuries. Mesmo assim, interessante notar que nós não tivemos uma pressão negativa no dólar index, né, que é o valor do dólar frente a outras moedas. O DXY, que é o principal indicador nesse sentido, segue subindo, demonstrando que há aí um fluxo muito positivo para a moeda norte-americana, né? No Brasil, nós temos uma situação bastante complexa, como os amigos devem saber melhor do que eu, né? Nós temos aí o país parado, aeroportos parando, ônibus parando, transportes parando, desabastecimento, alimentos, até mesmo água potável, já que os produtos para tratamento de água não chegam até as estações de tratamento, enfim, vamos entrando em um verdadeiro ciclo negativo, né, autoalimentado de colapso, e obviamente que isso é negativo para os mercados. EWZ fechando em queda de 2,33%, já está numa tendência de baixa há bastante tempo, e até, né, fechando um pouquinho abaixo no suportão, testando na verdade o suportão aí por volta de 37,30, refletindo uma queda no Ibovespa aí de 1,5%. O mercado rompeu uma congestão e está caindo forte. O dólar até não subiu tanto, né? Subiu só um pouquinho, com novas atuações do Banco Central. Nessa movimentação, quem mais sofre são as ações da Petrobras, que caíram mais de 25% desde o último topo em 17 dólares. Aqui PBR, né, as ADRs, ações negociadas na Bolsa de Nova York, perdendo um suporte em 13,20. E mesmo com o estado super sobrevendido, fazendo uma nova mínima hoje em relação à mínima de ontem, né? Inclusive agora, no final da tarde, algumas acusações contra o presidente da Petrobras em relação à sua relação com bancos, né, que mantém a relação com a Petrobras, né? Ele está sob intenso ataque por conta dessa situação aí de greve, né, dos caminhoneiros, enfim, política de preços e assim por diante. Ok? Esse é o resumo aí dessa sexta-feira. Agradeço a presença de todos e desejo um ótimo final de semana a vocês. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.